Quero que você abra comigo em Isaías, capítulo 35. Esta mensagem cantada se baseia nas verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Se baseia na interpretação que a Escritura faz da vida, da história, do sentido da história. A história tem várias formas de ser lida, mas só há uma maneira correta de ler a história, de se interpretar a história humana. Ela tem sido vista, interpretada na perspectiva política, na perspectiva cientificista, filosófica, idealista, de diversas maneiras, de diversas vertentes. Mas o que a Bíblia traz para nós não é meramente um conjunto de crenças, de conceitos religiosos. A Bíblia traz para nós um sentido da história. A Bíblia traz para nós a questão do começo, meio e fim da história. Aqui nós temos um texto do profeta Isaías, no capítulo 35, num ponto da história. E o que se está vivendo naquele momento, e a maneira como Deus responde ao seu povo naquele momento, nos traz verdades acerca desse sentido da história. O texto diz assim, capítulo 35, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão as glórias do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Leia comigo 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos aos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco, nem mesmo quem não tem suas plenas faculdades mentais, não errará. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Leia comigo 10, vamos lá. Os resgatados do Senhor virão, e virão a Sião com cântico de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O povo de Israel, nessa conjuntura, vivia uma grande crise política. Um momento complicado. Isaías profetiza por volta do ano 740, 50 até 680. É o tempo que ele exerce o seu ofício profético. E ele profetiza
a tanto o reino do norte quanto ao reino do sul. Ele profetiza especialmente a parte do sul, ao reino das 2 tribos, mas do lado está o reino do norte, como as 10 tribos, e tanto um quanto o outro viviam uma realidade de se afastar dos caminhos de Deus. Isaías vem da sucessão de profetas que fala contra a idolatria, fala contra a injustiça social, fala contra a promiscuidade, fala contra a violência, fala contra a ganância, contra a idolatria, contra os pecados da humanidade, os pecados da nação. E por mais que eles escutem as exortações, por mais que eles ouçam as reprimendas baseadas na lei de Deus, eles insistem em pecar, eles erram, eles desobedecem, eles caem na idolatria, eles caem na maldade. Isaías denuncia e diz que eles chamavam o mal de bem, o bem de mal, ou seja, a definição sobre mal, sobre o que é certo e errado, estava corrompida, estava comprometida naquela nação. Eles não conseguiam discernir o certo e o errado, por isso o mal prevalecia, os erros cresciam, a maldade predominava na nação, a humanidade caída não conseguia se organizar de uma forma sensata, equilibrada. Sérios problemas. Isaías profetiza no capítulo 34, que por causa da maldade, que por causa dos erros, por causa do pecado, viria juízo. Que por causa da dureza do coração humano, que é exortado, que é corrigido, o caminho apontado, mas o ser humano peca, o ser humano mente, o ser humano rouba, o ser humano trapaceia, o ser humano trai, a humanidade é má com a própria humanidade, o ser humano erra nos seus caminhos. O profeta havia dito no capítulo 34, que o mal viria sobre eles, que o juízo cairia sobre eles, que a espada, que a indignação de Deus viria sobre eles. Você tem um título no capítulo 34 que foi posto aqui na tradução nossa para o português, e ele diz: a indignação de Deus contra as nações. Deus estava indignado contra as nações, Deus estava irado com os povos, por causa de todas essas coisas aqui listadas, por causa de suas guerras, de suas idolatrias, de suas maldades, seus roubos, por causa de suas práticas políticas equivocadas, por causa da sua idolatria, das suas práticas religiosas equivocadas, por causa de suas práticas comerciais equivocadas, por causa de suas práticas sexuais equivocadas, por causa de todos os erros, enganos, falhas. A Bíblia diz: o Senhor está irado com as nações, e a ira do Senhor cairá sobre os povos. É tempo de juízo, é tempo de ira, é tempo de tragédia, e é o que o profeta anuncia que aconteceria. Mas, em meio a esse cenário de uma profecia do juízo, da indignação de Deus, Isaías introduz o capítulo 35. O capítulo 35 parece um contraste com o 34. Você olha para a indignação divina do capítulo 34. Se o capítulo 34 são páginas da ira de Deus, na virada para o 35 são as páginas do amor de Deus. Se no capítulo 34 você tem motivo para choro, para lamento, no capítulo 35 você tem um grande motivo para alegria. Você tem Deus revelando sua face de graça, de amor e de perdão. Você tem Deus introduzindo sua promessa, Deus trazendo a verdadeira esperança, Deus falando para aquele povo que quando vocês olham para os reinos humanos, quando vocês olham para os reinos terrenos, o que vocês veem são maldades,
são injustiças, são erros, são equívocos, idolatria, pecados religiosos, pecados sexuais, pecados políticos, pecados mercadológicos. Vocês olham para a humanidade e não há esperança, mas Deus diz a eles: mas haverá um reino futuro de grande esperança. E o capítulo 35 fala desse reino da esperança, que contrasta com o reino dos homens. A solução de Deus não é um reino dos homens. A solução de Deus não é um novo rei humano. A solução de Deus para eles não é o rei Uzias. Aliás, o capítulo 6 de Isaías já fala que a visão que ele tem é no ano da morte do grande, do bondoso rei Uzias, mas é um rei mortal, é um rei limitado. A esperança não é Josafá, um dos reis de Judá. A esperança não é Ezequias, um dos bons reis de Judá. A esperança não é o Asa, um dos bons reis de Judá. E Deus está dizendo para eles: a esperança não é o reino do norte, a esperança não é o reino do sul, a esperança é o reino dos altos céus. A esperança não é um rei mortal, a esperança não é política, a esperança não é econômica, a esperança é Deus, é a glória de Deus, é o caminho de Deus. Aqui ele fala de uma grande alegria. O texto fala do deserto e a terra se alegrando. É fantástico isso. Ele diz: o deserto e a terra se alegrarão. O deserto se alegrará, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Ou seja, Deus está dizendo: você olha para a terra e a terra é caótica, a terra é um deserto, os reinos humanos são desertos, os reinos humanos são desolação, o reino humano é fracasso, o reino humano é injustiça, é maldade. O reino humano é esta realidade. E a esperança não é o rei e o reino humano. A esperança é o rei divino, é o reino divino. E esse rei e esse reino não seria algo comum, é algo fora do comum, é algo além da percepção humana. Por isso que o texto tem um contraste. A essência desse reino novo, que é a esperança, ele diz, é como você olhar para um deserto. Um lugar, e ele chega a dizer aqui no texto, as areias esbraseantes do deserto. Eu não sei se você já andou no deserto. Deserto, quente. Eu já fui várias vezes no Saara. É quente. Você fala assim: São Paulo está quente hoje, não está? Pois é, está frio. Vai no deserto para você ver. O deserto é quente. Pensa numa coisa quente. Pois é, esquenta mais um pouco. É o deserto, é quente. Sol agressivo. Areia. Muito sal. Sem vida. O deserto é assim. Mas ele diz que o deserto florescerá. Ou seja, ele está dizendo: a vida humana, o ambiente humano, a construção humana, a organização humana, por causa da queda, deu em nada. E deixa eu te dizer, a minha esperança não é política, não é econômica, porque todo avanço político, todo avanço tecnológico, todo avanço comercial, todo avanço governamental, sabe no que dará? Dará em deserto, cedo ou tarde. É assim ao longo da história. Por isso Deus diz para eles: a esperança é um reino vindouro. Esse reino vindouro é como o deserto transformado em manancial. É o deserto da vida humana transformada em algo diferente. Então, é um rei diferente, é um reino diferente. E esse rei e esse reino trazem grande alegria. Por isso o salmo, o texto todo, o cântico todo fala de alegria. Se alegrarão
O ermo, o lugar ermo sem vida exultará, o lugar sem vida florescerá, florescerão, diz o 2, e ainda diz que será abundantemente. O esplendor, ele diz, do Carmelo, a glória do Líbano e do Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então aqui no texto, ele está falando de uma alegria, irmãos, uma alegria que se baseia nas promessas de Deus. É uma alegria que não se baseia em promessa de político. Por promessa de político, tem coisas mais absurdas prometidas. Nós estamos há bem pouco tempo saindo de uma campanha eleitoral. Eu não sei você, mas eu fico até com raiva de tanta promessa idiota que nós ouvimos. Vão resolver todos os nossos problemas, não é? No discurso político humano, mas é só ser humano. Irmãos, políticos, cientistas, artistas, pensadores, filósofos, ideólogos, são só seres humanos, e o que eles sabem produzir é deserto, o que eles sabem produzir é destruição, é engano, é mentira, algumas vezes prosperidades momentâneas, circunstanciais, limitadas, mas esse texto está chamando você para erguer seus olhos, além do olhar para a política humana, além do olhar para o comércio humano, além do olhar para as perspectivas de felicidades humanas, além de olhar para as ideologias e filosofias humanas, ergue o teu olhar a um rei diferente, a um reino diferente prometido, e a nossa alegria não é terrena, a nossa alegria é eterna, celestial, porque ela não está no reino terreno, ela está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, num rei que foi prometido lá atrás, Jesus. Essa é a promessa do Velho Testamento. Por isso ele diz que haverá uma grande alegria. Fortaleçam as mãos, firmem os joelhos. É uma alegria que se baseia na promessa de Deus, de que seremos salvos. Não salvos politicamente, não os da direita salvos dos da esquerda, não os da esquerda salvos dos da direita, não. Salvação do diabo, salvação do pecado, salvação que partido nenhum pode te oferecer, salvação que dinheiro nenhum pode te dar. O dinheiro não pode salvar do pecado, o dinheiro não pode te salvar do inferno, a política não pode te salvar da morte eterna, a política não pode te salvar da ira de Deus, a religião não pode te salvar da ira de Deus. Não há nenhuma prática religiosa, não há nenhum ritual religioso, não há nenhuma disciplina religiosa. Não é porque você ora, porque você dá dízimo, você dá oferta, você vem à igreja, que você escapará da ira de Deus, da indignação divina. O que fará você escapar da ira divina é o ato do próprio Deus em se fazer carne, vir aqui do trono para a manjedoura, da manjedoura para a cruz, e na cruz toda a indignação de Deus contra as nações caiu em Jesus. Nossa esperança está nesse rei glorioso. A nossa alegria, irmãos, está no governo de Deus, acima das conjunturas. As conjunturas eram desfavoráveis. O profeta disse a eles: haverá destruição. O versículo 4 diz: dizei aos desalentados de coração, sejam fortes, não temam, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem. Ou seja, Ele está dizendo aqui, esse Deus fará duas coisas: esse Deus julgará, esse Deus condenará os ímpios, esse Deus condenará os que não creem, mas esse Deus te salvará, esse Deus te perdoará. Por quê? Porque você deposita a sua fé e sua confiança nele, porque você crê nele, porque você confia nele, porque você deposita suas expectativas nesse Senhor soberano. Esse é o Senhor. Ele diz no texto que, como expressão de salvação, se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto.
Há um momento muito interessante na Bíblia, em Mateus, capítulo 11, versículos de 4 a 5. João Batista está preso no cárcere, na iminência de ser executado, porque ele havia denunciado um rei humano, que tinha sexo com a cunhada. E quando João Batista foi ao palácio de Herodes, ele disse para ele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, ou seja, você não pode ter relações sexuais com a mulher do teu irmão, é tua cunhada. Como resultado, por denunciar o pecado dos homens, João Batista acabou preso e condenado à morte. É assim a vida. Você não pode falar do pecado humano, você não pode denunciar os erros humanos. A humanidade cria verdades, transforma a mentira em verdade, e você não pode contestar a mentira. João Batista o fez, foi condenado à morte. E João mandou alguns discípulos a Jesus, e eles foram até Jesus e perguntaram assim: o Senhor é aquele prometido? O Senhor é aquele de quem as Escrituras falam, ou devemos esperar outro? Jesus então chamou os discípulos de João Batista. Tinha coxos, tinha cegos, tinha pessoas ali deficientes. Jesus então curou aquelas pessoas enfermas. Jesus abriu os olhos de cegos na frente deles. Jesus abriu os ouvidos de surdos. Jesus fez mudos falarem. Jesus fez pessoas tetraplégicas andarem diante dos discípulos de João Batista. E ele disse para eles assim: agora vão a João e digam para ele o que vocês viram. E eles chegaram para João Batista e disseram assim: olha, ele não respondeu nossa pergunta. O que ele fez foi o seguinte: ele curou um monte de gente e disse que você entenderia o que ele fez. João Batista entendeu que Jesus era aquele de quem o texto aqui fala. O texto diz que, como manifestação do reino, as coisas mais improváveis aconteceriam, o impossível aconteceria. O reino de Deus chegou, disse Jesus a João. Jesus se revelou. E aqui o texto está profetizando que alguém viria. Isso aqui, irmãos, não está profetizando a redenção de Israel. Isso aqui não está profetizando a ascensão de nenhum reino. Aqui não está sendo profetizado a ascensão do reino de Israel, a ascensão do Império Romano, a ascensão do Império Árabe. Isso aqui não está profetizando a ascensão de nenhum reino oriental, ocidental. Isso aqui é a ascensão do reino de Deus. Isso aqui é a promessa do reino do Messias, e o reino do Messias será recheado do impossível. Aquilo que os homens não podem fazer, o reino do Messias promoverá. O que o texto está dizendo é: vivemos no deserto. O mundo onde vivemos é um grande deserto. A vida que vivemos é um ambiente árido, cheio de maldades, cheio de injustiças, cheio de pecados, cheio de erros. É um mundo de trevas, é um mundo de maldade, é um mundo de perversões, é um mundo de desespero, é um mundo de destruição, é um mundo de desordem, é um mundo de frieza, é um mundo de caos, é um mundo de idolatria, é um mundo de impureza moral, é um mundo de roubos, é um mundo de saques, é um mundo de feitiçarias. O mundo onde vivemos é um deserto, é um lugar destruído, assolado, arrasado pela queda, arrasado pelo fato de que Adão pecou, e desde que Adão e Eva pecaram, cada filho de Adão, cada descendente daquele primeiro casal pecou, e porque pecamos, disse o apóstolo Paulo em Romanos 3:23, fomos destituídos, expulsos da glória de Deus. Mas o que a profecia aqui está dizendo, que se a realidade é essa, há uma outra realidade que se sobrepõe a essa. Se tudo isso é motivo de lamentar, de chorar, porque a mais real, a mais concreta, crua realidade é essa, de que o ambiente onde vivemos é um deserto. A promessa de Deus, a esperança em Deus nos chama para uma grande alegria, porque Deus está dizendo: o deserto florescerá, o Messias se manifestará, e o
deserto florescerá. Esse lugar de trevas experimentará luz, esse lugar de morte experimentará vida, esse lugar de maldade experimentará o bem, esse lugar de horrores experimentará a verdadeira justiça, que Deus manifestará o seu favor, a sua graça, a sua bondade e o seu cuidado. Ele termina aqui o texto dizendo: os resgatados do Senhor voltarão, virão a Sião com cântico de júbilo, alegria eterna os coroará, ou coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá tristeza e o gemido. O que a Bíblia está dizendo a nós, irmãos, é que acima desse deserto da existência aqui na terra, Deus oferece para todo aquele que nele crê uma esperança além. E por causa dessa esperança, que é paralela a essa esperança humana, que fica de geração em geração esperando um rei, esperando um reino, esperando riqueza, esperando dinheiro, esperando prazer, esperando um paraíso terreno. Mas, por mais que construa temporariamente jardins e lugares e épocas bonitas, mas sempre termina em ruína e fracasso. Mas, acima de tudo isso, paralelamente a tudo isso, há um rei eterno, invisível, imortal, todo-poderoso, que reina sobre as nossas vidas, e que todos os súditos dele um dia experimentarão o florescer do deserto. Então, a ordem do texto é: você que tem essa esperança no coração, você que acredita nessas verdades, ele disse no versículo 3, fortaleça as mãos frouxas, firme o seu joelho vacilante, diga aos desalentados de coração, desalentados com a vida, se você está desalentado com a vida, está desalentado com a política, está desalentado com o progressismo crescente do nosso tempo, está desalentado com a loucura e insanidade da humanidade, está desalentado com a guerra, está desalentado com os horrores que a humanidade é capaz de produzir, ele está dizendo aqui: fale com os desalentados de coração, fale com essas pessoas que estão assim. Seja forte, não tenha medo, eis o vosso Deus, Ele vem e Ele te salvará. Essa é a nossa esperança. Sem joelho vacilante, sem mãos fracas, sem medo. É assim que você tem que viver a vida, com alegria verdadeira, a alegria de Cristo Jesus. Quando chegamos nessa época de Natal, a alegria de muita gente está na festa, a alegria de muita gente está no presente, a alegria de muita gente está no 13º salário que vem, a alegria de muita gente está na reunião da família. Mas, irmãos, isso é deserto, e para quem vive no deserto, achar um pouquinho de água significa só sobreviver um pouquinho mais, mas não muda a realidade de que continua sendo deserto. Mas o que o Senhor Deus nos promete não é um cantil de água no deserto. O que o Senhor te promete não é uma garrafinha de água no deserto. O que o Senhor te promete não é um pequeno oásis no deserto, de um tempo de justiça, de prosperidade humana, não. O que o Senhor nos promete é que esse deserto da existência um dia será transformado num glorioso jardim. Então, ergue os seus olhos, enxerga o futuro que Deus prometeu. Tira seus olhos das circunstâncias, tira seus olhos das contingências da vida, tira os seus olhos das guerras, tira os seus olhos das maldades, tira os seus olhos da idolatria, da queda humana. Erga seus olhos para a grande esperança que virá, que veio, que nasceu, que é Jesus, e o reino está sendo construído, e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará caminho santo, um caminho. Por isso Jesus disse a João que ele era o cumprimento dessa profecia. Por isso Jesus disse: eu sou e a vida. Aqui no texto
A profecia diz: eu darei a vocês um caminho. Quando celebramos o Natal, nós celebramos, Deus mandou o caminho é Jesus, o caminho é Cristo, o caminho é o Messias, o caminho não é o profeta Isaías, o caminho não é nenhum profeta, o caminho é o Salvador, o caminho é a salvação, o caminho é o Messias. Quando Jesus disse para, eles conheciam Isaías 35, eles entenderam: eu darei a vocês um caminho. Siga Jesus, Ele é a rota da salvação. Siga Jesus, Ele é a rota da esperança. Siga Jesus, Ele é a rota da paz. Siga Jesus, Ele é a rota da verdadeira alegria. Se alegrarão. Por isso lá atrás o poeta compôs aquele famoso hino: Jesus, a alegria dos homens. Não há outra, irmãos. Não há outra. Não há outra. Nenhum reino humano te dará alegria. Preste atenção, quero fechar aqui. O último versículo desse texto diz: encontrarão eterna alegria. Alegria que não acaba jamais. Alegria além de todas as alegrias dessa vida. A alegria da festa do Natal, a alegria do aumento de salário, a alegria do 13º, a alegria do casamento, seja qual for a alegria, há uma alegria maior, a alegria eterna. E aqueles que creem no Salvador, aqueles que entenderem a salvação, experimentarão a alegria eterna. Esperança. Esperança. Não é religião, não é política, não é dinheiro, não é economia, não é mercado, não é relacionamento, não é prazer momentâneo, não é diversão, não é lazer, não é glória, não é fama. Não. A verdadeira esperança é que um dia o deserto da existência florescerá. Águas brotarão no deserto, porque o reino do Senhor Deus prevalecerá sobre os reinos dos homens. O rei verdadeiro prevalecerá sobre os reis circunstanciais e momentâneos. Ele veio cumprir a primeira parte do plano: encarnar, cumprir a lei, morrer na cruz por nós. E assim como foi feita a promessa de que Ele viria a primeira vez, a promessa da segunda volta, para consumar e nos dar novo céu e nova terra. O deserto transformado em jardim, o lugar da desolação transformado em lugar de júbilo e festa. E se você já tem o convite, se alegre desde já, porque quanto mais o fim se aproxima, mais se aproxima a nossa redenção. Alegria, alegria eterna em Cristo Jesus. Fecha seus olhos, fala com Deus. Você crê em Jesus como Messias? Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Salvação não é a religião, salvação não é a política, salvação não é a ciência, salvação não é alguma descoberta científica que se fará no futuro. A salvação não é dinheiro, salvação não é glória, salvação não é fama. Sabe por quê? Depois da fama vem a morte, depois do dinheiro vem a morte, depois da glória humana terrena vem a morte. Salvação é imortalidade, salvação é eternidade. E a única fonte de eternidade, de alegria eterna conhecida, é Deus, e Deus a dá através de Jesus. Por isso você precisa ser seguidor de Cristo, por isso você precisa entrar no caminho que é Jesus. Você tem vivido por esse caminho, ou o teu caminho é da política, o teu caminho é da vida meramente humana, teu caminho é do prazer, teu caminho é do erotismo, teu caminho é do namoro, teu caminho é do romance, teu caminho é da glória, do dinheiro, teu caminho qual é? Deus diz: lhes darei um caminho, o caminho correto, o caminho verdadeiro, em meio a tantos falsos caminhos da vida. Alegre-se, Deus mandou o caminho verdadeiro, Cristo Jesus, para você andar nele. Se você não acertou com esse caminho, acerte com esse caminho.
Quem sabe o movimento que você tem que fazer nessa noite é dizer: Deus, eu tenho andado por caminhos errados, mas eu quero entrar no caminho correto. Eu quero entrar no caminho certo, caminho da redenção. E se você quiser, se você percebe que tem que tomar uma decisão na tua vida, que você tem que mudar a tua história, que você precisa se relacionar, conhecer melhor a Jesus, nós queremos ajudar você. Nós temos aqui à frente vários pastores. Nós vamos daqui a pouco encerrar. Se você quer conversar sobre esse caminho, se você quer ser discipulado, se você quer reconciliar-se com Jesus o caminho, você podia nos procurar no final aqui hoje, e você podia conversar. Nós queremos ajudar você a trilhar esse caminho que é Jesus, a verdadeira esperança, a verdadeira alegria. Ajuda, Senhor, cada um que está aqui, quem está perdido, quem está desorientado na vida, quem está vivendo o caminho errado, esperando redenção nas coisas terrenas que não podem dar redenção. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude. Que o Senhor, em nome de Jesus, toque o coração e a mente de quem está aqui hoje perdido, de quem está aqui hoje trilhando caminhos equivocados, de quem está aqui hoje trilhando caminhos errados. Que o Senhor chame de volta para experimentar a redenção em Cristo Jesus. Que o Senhor derrame sobre nós, Deus amado, a tua graça, e ajuda quem está aqui hoje e entende que precisa reconciliar com Cristo. Que não saia daqui hoje sem esta postura, sem essa decisão, sem essa reação à mensagem do Evangelho cantada aqui hoje e pregada. Em nome de Jesus oramos, amém.